Então, oi, pessoal, obrigada, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Como eu estava comentando aqui com a equipe de palestrantes, né? A gente tem tanta opção de webinar, de live, então saber que vocês estão dispondo um pouquinho do tempo de vocês para ouvir um pouquinho desses experts que a gente tem aqui hoje, a gente fica muito, muito feliz. A gente vai falar de uma fatia, de um segmento do mercado que por muito tempo ficou esquecido e, graças a Deus, agora a gente tem gente conceituada que pode ajudar a falar sobre como atuar, como trabalhar com 60 a mais, que é um nicho bem legal mesmo. E, então, eu queria, para quem não conhece, não me conhece ainda, eu sou Daniele Roman, eu sou da Interamérica. E hoje, esse webinar ele faz parte de uma grade de webinars que a gente vem fazendo ao longo dos últimos meses, sempre com foco no agente de viagem, para apoiar o agente de viagem e para ser um suporte em novos conhecimentos e novas ferramentas, né? Então, hoje eu tenho aqui comigo a Ana Beatriz de Pietro, da Interamérica, que vai liderar esse webinar. Nós temos a Socorro Melo, que é da Ambiental Turismo, e temos o Dimas Moura, que é do canal Mais 50. Então, eu vou deixar vocês com essa equipe maravilhosa. E, Bia, passo o microfone para você, Bibi. Obrigada, Dani. Então, bom, a Dani já fez aí bem-vindo a todos, né? Também agradeço a todo mundo que esteja aí assistindo, quem veio pela primeira vez, quem está seguindo aí também toda a série de webinars. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Antes da gente começar, eu vou pedir para a Socorro e para o Dimas para eles se apresentarem. Então, eu vou colocar aqui no próximo slide a bio da Socorro. Socorro, pode se apresentar, por favor. Bom, eu sou a Socorro Melo, né, trabalho na Ambiental há 22 anos, e nesses 22 anos aprende-se e aprendi muito, né, compartilhei muito do que é viajar, e do que é organizar, do que é itinerar, e do que é atender este público que é diverso, mas é tão especial e é tão prazeroso. Então, o prazer da Bia, no início, ao defender o grupo dos 60 a mais, né, essa faixa etária que passou dos 60, ele é também muito compartilhado na Ambiental e com todos os parceiros, aí, com os destinos para os quais, né, nós já enviamos essa faixa etária, né, ou as pessoas que nos buscam e nos procuram para fazer itineração e operação de viagem, de turismo, especialmente os nossos parceiros, né, agentes de viagens, que muitos deles já atendem esses públicos e vários perfis há muitos anos. E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E vou passar, então, para o Dimas. Dimas, pode se apresentar, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Dimas Moura. Eu tenho 62 anos, sou casado, tenho 2 filhos e chegando ao 3º neto. Eu sou graduado em Engenharia Eletrônica, né, e tenho MBA em Marketing e Serviço pela ESPM, e foram 45 longos anos trabalhando em grandes empresas multinacionais americanas na área de marketing para a América Latina e Caribe. Viajei quase todo o mundo todo a trabalho, né, fazendo eventos no exterior, levando 150, 200 grandes clientes para o exterior, em grandes eventos. E só que eu, aos 60 anos de idade, eu decidi parar de trabalhar, pedir as contas na empresa que eu trabalhava, empresa multinacional americana, para me dedicar a um projeto, né, um projeto de vida. Eu queria tocar um projeto de vida que realmente fosse bastante relevante. A minha primeira intenção era montar um projeto de mentoring profissional, mentoring social para jovens carentes, em comunidades carentes, no mundo todo, mas não foi possível com um problema particular. E aí eu decidi criar um canal, né, que é o canal Mais 50, foi criado há 3 anos atrás, com o objetivo de sensibilizar a geração sênior, acima de 50 anos, a viver com muita mais qualidade de vida, intensidade e felicidade. Então, eu já desenvolvi mais de 300 vídeos
falando sobre viver no exterior, quais são as melhores cidades para viver no Brasil e no mundo, baseado num conceito americano. Eu falo muito sobre educação financeira, porque para você chegar bem e viajar, você precisa estar bem financeiramente. E para você viajar também, você precisa ter uma vida saudável. Você precisa se alimentar bem, você precisa ter hobbies, ter esportes, ter disponibilidade, ter vitalidade. E falo sobre tudo o que acontece com o cotidiano da geração mais 50. Então, tudo no canal eu falo somente de coisas boas. E, com certeza, a viagem é uma delas. É isso. Ótimo. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, obrigada, Dima. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução, mostrando para vocês apenas alguns dados que a gente acha interessante, né, aplicar para essa apresentação, para vocês terem noção de como que tá, né, essa faixa etária 60 a mais aí no mercado para nós. E a gente está utilizando aqui dados da pesquisa da Euromonitor International, chamada Old is the New Young. Então, tudo que a gente falou dessa pesquisa está aqui, e eu vou passar rapidamente aqui para vocês antes dos nossos técnicos falarem, tá? Então, hoje, a geração Y, né, ou Millennials, e os Centennials, que são a geração Z, são as faixas etárias mais numerosas do mundo. Porém, 60 anos para mais é o grupo etário que mais cresceu. Nestes dados aqui, a gente tem entre 2005 e 2015, numa taxa de aproximadamente 34%. Até o fim desse ano, a expectativa é crescer ainda mais de 16%, chegando a representar aí 13% da população mundial. E é aquela história que a gente vem vendo aí já há alguns anos, né? As taxas de natalidade vêm diminuindo, a expectativa de vida vem aumentando. E com isso, a população vai envelhecendo. Mas os paradigmas estão mudando. O estilo de vida. Então, vamos falar assim que o estilo de vida 60 mais hoje, ele lida com o envelhecimento, equilibrando todos os aspectos da vida. A expectativa de vida hoje é, felizmente, mais longa, né? E temos mais recursos, temos um estilo de vida mais saudável, seja alimentação, prática de atividade física, avanço de medicina, tecnologia. Então, isso ajuda a gente aí a ter uma expectativa de vida cada vez maior, né? Cuidar da saúde, tanto do corpo como da mente, é muito mais fácil, é mais fácil ser mais jovem, e mais jovem por mais tempo. Hoje, não só essa faixa etária, como as faixas etárias, as gerações anteriores não, as que estão seguindo a essa geração, elas consomem de forma mais consciente, então isso é muito bom também, né, para o mundo. A faixa 60 a mais, ela é social e intelectualmente ativa, mesmo estando naquela fase da expectativa de aposentadoria, após a aposentadoria, o que vai fazer? Continua trabalhando, continua estudando, praticando esportes e também viajando. E, além disso, a outra boa notícia é que a renda das pessoas dessa faixa etária cresceu 25% acima da média global nos últimos anos. E aí, superando qualquer outro grupo etário. Então, maravilha, né? Vamos vender aí para eles. No que diz respeito à comunicação, aqui a gente está vendo um público claramente muito especial. Ele tem características muito próprias, né, as quais que a gente tem que prestar muita atenção. Então, a comunicação, ela deve transmitir uma mensagem de um jeito sutil e inclusivo. Afinal, a idade, ela não importa, não deve ser escancarada, não precisa, mas a abordagem é totalmente diferente, né, para cada geração. Apesar de ser ótimo para os mais velhos aparentarem ser mais jovens, as características das diferentes faixas etárias, elas não têm nada a ver entre si. Então, a dica aqui também é prestar sempre atenção
se a sua mensagem para este público é adequada. Bom, e para concluir essa primeira parte com a introdução, a gente não poderia deixar de falar de internet, né? Então, do total da população, 76% já utiliza a internet. Da faixa etária 60 a mais, a parcela é de 34%. E aqui eu arrisco a dar um palpite meu de que esse ano esse número deve estar subindo exponencialmente, né? Porque esse ano é super atípico e esse ano está virando uma coisa super conectada, né? Dessa parcela que usa a internet entre 60 a mais de 90% utiliza smartphone muito mais do que qualquer outro aparelho. Então, na internet, eles pesquisam preços, mandam mensagem, mandam áudio, fazem videoconferência, chama o neto, chama os amigos, chama a família, chama o cachorro, compartilham conteúdo, fazem compra online, jogam joguinhos, gostam de redes sociais, ou seja, vida normal e moderna para essa parte, que está bem conectada. O que é muito bom também, mais fácil para a gente poder se comunicar com eles. O que a gente não pode esquecer é que também existe aquela grande parcela analógica, né, offline, que representa aí a maioria desse grupo. Essa parcela muitas vezes não quer saber de internet, nem de e-commerce, então nós também devemos trabalhar muito para essa parte, que inclusive nessa faixa etária estão alguns dos consumidores mais fiéis, né? Falando aqui especificamente de viagens, né? De agências de viagens. E, bom, da minha primeira parte, isso é tudo. A Socorro, ela deve concordar comigo nessa parte dos consumidores fiéis, né, Socorro? Então, o próximo slide já fala da Socorro, vou passar para ela, então, para ela falar um pouquinho do que é o perfil aí dos 60 a mais e das viagens. Então, vamos lá. Como você mesmo disse, Bia, estamos num ano atípico e pelo que temos avaliado, o próximo ano também. Enfim, creio que enquanto o vírus, o Covid-19, estiver entre nós, a gente tem que pensar, pelo menos, como é que nós conseguimos fornecer dicas, inspiração e ideias de viagem para esse público tão específico, né, que estaria dentro do grupo de risco, mas não deixa de ser curioso, não deixa de ter vontade de viajar e certamente buscará agentes de viagens também, no sentido de que tenha uma viagem a mais segura possível, né? Então, esse perfil, ou são vários os perfis de viajantes desses 60 a mais, ele vai estar também direcionado nesse contexto, né? Então, por exemplo, na nossa experiência de trabalho com turismo de natureza, né, e agora, diante do contexto, acho que o Brasil é a bola da vez, né? Precisará ser por um tempo, porque ainda bem que podemos viajar internamente, teremos que atender os perfis que têm nos buscado, né, que seguirão nos buscando, como, por exemplo, o que apresentar, o que podemos sugerir para aqueles que nos buscam como intermediadores de uma viagem, para solteiros e solteiras viajando sozinhos. Eles sempre existiram, continuarão existindo e continuarão nos demandando, né? Um público que nos encanta trabalhar, por exemplo, que está cada vez aumentando o índice, são as avós e os netos. Eles passaram a viajar com mais frequência, né? Mas as avós, né? A gente espera que os avós também, né, se animem. Mas é um público bem interessante que nos buscam para realizar experiências de viagem, né?
E também tem um índice bem grande de interessado em um perfil de cliente que ele quer viajar, ele é um solteiro, né, ou viúvo, ou seja, está viajando sozinho, porém quer viajar em grupo. Ele quer sair numa viagem que tenha mais pessoas já confirmadas, uma viagem já garantida, né? Então, assim, os perfis são eles bem distintos, são vários, né? E tenho absoluta certeza que muitos dos nossos parceiros, agentes de viagem, atendem outros tipos de perfis, bem mais específicos. Eu escolhi esses porque são os que a gente tem lidado com mais frequência, né, ao longo dos anos, e chamando a atenção para o aumento que a gente sempre gosta, assim, se depara lá aqui na Ambiental, que é a frequência com que as avós estão levando os netinhos para viajar, e assim, de uma forma muito feliz, né? Elas ficam imensamente felizes, eu acho que para poder ajudar isso, aliás, proporcionar isso para os netos, né? Então, as avós estão trocando os presentes, né? Tem muitos levando os netos para viajar como um presente. Então, diante desse perfil, diante do perfil do grupo ou do cliente que busca o agente de viagem, que a gente parte para escolher o destino, né? Tem a ver com o perfil e tem a ver com o interesse. Qual é a curiosidade que esse viajante ou esse grupo, ou essa família, né, ou esse grupo de amigos tem? E nós vamos atrás da escolha de qual destino seria o mais adequado para essa demanda, para quem nos está demandando, né? O que nós sabemos, até pela experiência que temos, né, há mais de 33 anos, trabalhando no Brasil e com turismo de natureza, que o nosso país ele tem ofertas de destinos maravilhosos, e assim, que são poucos divulgados, pouco conhecidos, né? E que nós, agentes e nossos parceiros, teremos que nos debruçar assim, um pouquinho mais de tempo para ir atrás desses tesouros porque ele usar, né? Nós já levamos vários clientes e vários grupos para destinos assim, pouco falados, pouco conhecidos, né? E aí vem, quando a gente fala de viagem de grupo para 60 mais, sempre tem uma dúvida em relação a, será que eles conseguem fazer a viagem, ainda mais quando a gente fala de Brasil, que tem uma oferta de destinos de natureza, de turismo cultural, diverso e muito rico, né? Mas a gente também se depara muito com as distâncias. Nós somos um país continental, quando a gente fala, né? E deslocamentos de um aeroporto de chegada até um destino, às vezes, ele é cansativo. Mas, se você conhece o destino, se você conhece o itinerário, você vai adequando e vai minimizando esse deslocamento, vai diminuindo o deslocamento, vai colocando pernoites antes, né? Enfim, precisa se pensar em toda a logística para que adeque essa viagem, esse itinerário ao perfil do viajante, ou ao perfil do grupo, né? Ou às condições do grupo. Nós temos, por exemplo, parcerias com agência. Nós temos uma agência que é parceira, que viaja conosco há muito tempo, ou seja, nós levamos os grupos dessa nossa parceira há muitos anos. Temos agências que o grupo raiz, aquele que começou, ele já fez 18 viagens com a Ambiental. Então, atualmente, aqueles que começaram com 60, eles já estão
com mais de 80, e nós temos um grupo que viaja anualmente conosco. Esse ano só não viajou por causa da pandemia, né? Mas já estava tudo organizado para, sei lá, esse eu acho que era a 15ª viagem conosco. Nesse grupo, por exemplo, já tem pessoas com 96 anos e que seguem viajando, né? Tem um núcleo base, né, consegue viajar, volta e meia a agregados, mas o que é gostoso é que a gente já conhece pelo nome, né? A gente já não precisa, por exemplo, enquanto operador, ficar pedindo número de RG, de CPF, né, porque já estão no banco de dados. Isso vai facilitando. Então, quando você falou lá no início que essa lealdade ela é muito legal, e realmente é. Agora, você sabe que essa lealdade ela é decorrente de um serviço bem prestado, né? De uma viagem aproveitada, de uma experiência prazerosa, e do viajante se sentir seguro viajando, né? E essa a gente capricha. O nosso lema é, ainda mais com viajante de 50 a mais. Há que ter o cuidado de adequar aquilo que ele irá conhecer, irá experienciar com a segurança. Isso é fundamental. E agora, com a chegada dos protocolos sanitários, teremos que seguir, né? Temos que seguir para o nosso bem, para o bem de quem recebe, de quem viaja, é fundamental. Isso vai ficar um pouco mais presente, né? A gente mesmo está percebendo nos destinos com os quais trabalhamos o esforço concentrado de estar preparado para receber o turista quando houver a reabertura. Já há destinos reabertos, né? Mas a gente sabe que, no caso do público ou do perfil 60 a mais, e até um pouco a mais avançado na idade, o receio de viajar segue grande, e nós compreendemos e sabemos que sim, né? Sem segurança não adianta nem se arriscar, né? Tem que ter um limite. E eles têm essa sapiência, né? Que é algo que nós, que chegaremos lá, se sorte tivermos, queremos ter. Ser sábios para fazer as escolhas mais sensatas, né? E não deixar de ser feliz, não deixar de aproveitar, que é o que nós compartilhamos, é o que nós vivenciamos atendendo esse grupo, esse perfil de viajante. Então, só contar aqui duas passagens que a gente sempre que nos encanta, porque a gente, enquanto operador, nós acompanhamos a viagem do grupo, a viagem da família, ou a viagem mesmo do single ou da single que está viajando o tempo todo, né? Então, a gente tem o reporte on time, né? A coisa está acontecendo lá no local e a gente tem o reporte. Então, um deles, por exemplo, foi de um senhor de 86 anos, nos Lençóis Maranhenses, diante do desafio de subir a duna de 35 metros de areia fofa para chegar no circuito Lagoa Bonita. Nós organizamos toda a logística para que um guia ficasse com ele na base da dunas enquanto o grupo subia, porque realmente ele tinha algumas limitações de locomoção, né? Tudo ok, chegamos lá, na hora o grupo começou a subir, com todo o esforço, puxando a corda, que tem uma corda de apoio, e o guia se aproximou, o guia que ficaria com esse viajante, e falou, fique tranquilo, vamos esperar, estarei aqui com o senhor. Aí ele olhou para o guia e disse, meu filho, eu não viajei mais de 5 mil, quase 5 mil quilômetros para chegar aqui em Barreirinhas, e nem vivi 86 anos para ficar aqui embaixo. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou subir e você vai me ajudar. E ele subiu. Então, subiu com segurança, né? Então, da mesma forma como, por exemplo,
um grupo que nós levamos para o Parque Estadual, o Parque da Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas, que é lindo e que vale a pena ser visitado, vale a pena ser oferecido para esse grupo, para esse perfil. E que é um grupo que sempre viajou, mas não lembrava mais quando tinha entrado numa caverna. E nós dissemos, lá tem uma caverna, tem lá a Lapa Bonita, que tem um monte de restrições, mas vocês conseguirão entrar. E eles foram, e eles entraram com segurança. Então, acho que temos o desafio, nós, enquanto agente de viagem, o Brasil tem muito a oferecer e a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque nos próximos meses de 2022, que os levemos a viajar aqui. Muito obrigada. E na verdade, é importante isso que você disse, né, Socorro, sobre mantê-los sempre informados também do nível de acessibilidade do local, né? Então, se você está recomendando, é justamente porque você sabe, você conhece, você tem expertise para dizer, olha, esse destino, esse perfil pode ir e tudo, e não simplesmente partir da cabeça de alguém que tenha naturalmente alguma, sei lá, alguma que não possa ir para algum lugar, que não tenha tanta acessibilidade. Então, vocês podem verificar isso, vocês podem entrar em contato com alguém que saiba como que é o local, se é acessível ou não e tudo mais, né? Exatamente. Por exemplo, um destino que é uma verdadeira joia arqueológica, histórica que nós temos no Piauí é o Parque Nacional da Serra das Parque Nacional Serra da Capivara. É um tesouro. Assim, quem não é do Brasil e que aprecia esse tipo de viagem, de arqueologia, de história, sai encantadíssimo. Brasileiros que estão indo igualmente. E é um parque nacional que tem uma excelente infraestrutura, de acessibilidade, inclusive para cadeirante, né? É claro que, quando a gente fala de turismo de natureza, em ambiente natural, ao ar livre, sempre existirão atrativos que não dá para oferecer por uma questão de segurança. Então, tanto em Cavernas do Peruaçu, quanto no Serra da Capivara, quanto, por exemplo, em Bonito. Bonito há passeios que não dá para você incluir, há outros que sim. Então, o que nós, agentes, devemos acreditar não dá para... A gente precisa conhecer, se não pudermos ir visitar, fazer visita técnica, mas buscar parceiros que conheçam, isso, mas não deixar de oferecer, porque, olha, eles merecem conhecer, eles voltam muito felizes. Bacana. Muito bem. Bom, os comentários e perguntas a gente vai ler no final, tá? Então, para quem tiver dúvidas, vai mandando aí no nosso chat. Agora vou passar a palavra para o Dimas. Aqui, Dimas, e a parte de comunicação para o público sênior. Dimas, está com você. Ok. Obrigado, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte de comunicação com esse público. Como eu havia dito, eu tenho 62 anos e viajei muito, no caso, como cliente, na verdade, e agora eu sou como fornecedor de conteúdo para essa geração. Então, como que você se comunica com essa geração sênior? Primeiro, você tem que conhecer quem são seus clientes, quem são seus prospects. Enfim, você tem que conhecer quem é o seu público-alvo. Eu sou um cara formado em marketing, né? Então eu vou falar muito relativo à parte de marketing, né? Como você se comunica a nível de marketing, ok? Então a comunicação ela deve ser um mix de formas, não tem uma forma só certa, porque a partir do momento que a pessoa tem mais idade, ela tem menos acesso às redes sociais.
Aí ela vai precisar das formas tradicionais de comunicação. Muitas delas ainda preferem as brochuras em papel, revista e jornal. Totalmente normal. Para esse público, você vai ter que fornecer isso. Alguns preferem e-mails, já conseguem acessar os e-mails. Alguns não conseguem ainda. Lógico, muitos deles já estão utilizando o WhatsApp porque os netos, os filhos estão ensinando eles a usar esse tipo de ferramenta, que é muito importante. Inclusive, uma dica que eu sempre dou para os jovens é preparar o seu pai, o seu avô, os tios, as pessoas acima de 50 anos de idade a utilizar essas tecnologias. Primeiro, lógico, o WhatsApp, que é muito mais simples, depois e-mail, depois as outras redes sociais que eu vou falar mais adiante. Outros preferem o telefone, então vai ligar. Enfim, você deve perguntar ao cliente, ao prospect, qual a melhor forma para falar com ele. Logo de cara. Né? E você tem na sua base de dados essa informação. Para esse cliente gosta desse jeito, para esse outro cliente gosta desse jeito. Não pode tratar tudo dentro de uma mesma cesta, como se todos fossem iguais. Eles não são. Alguns querem escrito, alguns querem verbal, alguns querem em vídeo, alguns querem podcast, alguns não sabem nem o que é podcast. A partir do momento que você pergunta, que você faz essa pesquisa, você vai ter esse dimensionamento de quem que é o seu público-alvo, quem são seus clientes. E aí sim vocês vão verificar que tipo de consumo, que tipo de conteúdo eles consomem. Por exemplo, no meu caso, eu detesto quando alguém liga no meu celular. Pô, sem me consultar. Eu não sei onde que eu estou. Será que eu estou dirigindo? Será que eu estou com a minha esposa? Será que eu estou com um problema particular? E a pessoa me liga e me interrompe. Eu não gosto. E geralmente as pessoas de mais idade não gostam de ser interrompidas dessa forma. Não estou falando todos. Por isso que você deve conhecer. Se alguém quiser falar comigo por telefone, no celular, ela tem que mandar um WhatsApp para mim e falar assim, que hora você pode falar comigo? Vocês não podem entrar na vida da pessoa simplesmente por achar que ela está disponível para você. E-mail marketing, né? As pessoas gostam muito de e-mail marketing, né? Mas tem gente que abusa, é demais, é constante, é quase diário. Né? Isso irrita. Então as pessoas acabam bloqueando essas pessoas. Então, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Os influenciadores digital é a melhor forma de você falar com o seu público hoje. Porque você consegue segmentar. Se você vai falar com o grupo LGBT, você tem que procurar influenciadores digitais que falam com esse grupo. Se você quer falar com homens, tem grupos não só com homens. De natureza, influenciadores digitais só de natureza. Por quê? É a melhor forma de se comunicar, porque essas pessoas já se comunicam com esse grupo normalmente, eles confiam nessas pessoas. E quando você coloca qualquer tipo de comunicação com um jornal, com uma revista, ou até na TV ou na rádio, a partir do momento que você se comunica, a informação se perde. Certo? Você faz um tremendo investimento e se perde. Então, o melhor investimento que você faz é aquele investimento que você investe uma grana e fica a longo prazo. Então, nas mídias sociais, que eu vou falar na frente, você vai saber quais são as mídias sociais que ela te propicia um investimento de longo prazo, não jogar dinheiro fora. Então, eu entro na parte justamente das plataformas sociais que eles utilizam. Lógico, o WhatsApp é o mais utilizado, porque a própria família está ensinando eles a mexer com o WhatsApp. E aí eles vão acabar contratando cabeleireiro, dentista, pedreiro, jardineiro, agente de viagem, por aí fora. Se você tiver essa base de dados pelo WhatsApp, maravilhoso. Mas não enche o saco dessa galera, pô. Verifica a quantidade de mensagens que ele gosta de receber. Não fica enchendo ele de informação que para ele não interessa. Segundo, a plataforma que é mais usada é o Facebook. Mas o ruim do Facebook é o seguinte, a partir do momento das plataformas sociais, que o pessoal começa a entender, a mexer, saber onde que estão os locais para mexer, as pessoas mudam o look and feel, né? Muda a aparência da plataforma. O Facebook acabou de mexer na plataforma. Eu não estou conseguindo achar mais as coisas. E olha que eu sou um cara antenado em tecnologia, porque eu trabalhava em grandes empresas de tecnologia. Imagina uma pessoa de idade hoje mexendo no seu Facebook. Ela não está achando mais as coisas. Então, parece que essas plataformas não entendem que eles precisam criar uma plataforma que seja fácil também para a terceira idade. Talvez criar plataformas distintas para públicos distintos. Look and feel diferente para diferentes tipos de público. O pessoal acha que todo mundo é igual, e nem todo mundo é igual. Com certeza não. Então, o terceiro plataforma mais utilizada por essa geração, por incrível que pareça, é o YouTube. Apesar que muitas pessoas de idade acham que o YouTube é um canal pago, porque está escrito inscrição lá e a pessoa acha que é um canal pago e não é.
Então, nós precisamos ensinar essa geração que não, o YouTube não é um canal pago. Quase nenhum canal é pago. Então, ensinar essa população é super importante para que eles possam estar engajados com a gente. A quarta plataforma é o Instagram, mas o Instagram se tornou uma plataforma mais para crianças, jovens e adultos. Aos poucos está crescendo com os idosos também. Né? Aos poucos ainda. Falta muita coisa ainda. Depois, a outra plataforma, a quinta plataforma, é o LinkedIn, que é uma plataforma, lógico, profissional. Mas que geralmente quem trabalha com a área de tecnologia, na área de TI, eles utilizam já o LinkedIn, que é uma forma interessante também se comunicar com o público. Depois tem o TikTok, né, que é uma plataforma chinesa, né, mas muitos nunca ouviram falar do que é um TikTok. Não adianta gastar isso. E é uma plataforma um pouco agressiva, né, porque tem muitos vídeos bobos, né, mais para criança, pré-adolescente, é meio sem graça, pelo menos para a nossa geração. E o Twitter não é consumido para a nossa geração, né? Muitos desconhecem, nem sabem utilizar isso daí. Então, qual o conteúdo que eles mais consomem hoje, em termos de internet, né, na nossa geração? Educação financeira, né? Eles querem saber como que se portar em termos de educação financeira, para quando chegar aos 50, aos 60 anos, eles têm uma condição financeira que eles possam viajar com segurança financeira também. Então, isso eu ensino no meu canal, como que a pessoa consegue viver de renda, né? Ter liberdade financeira aos 50, 60 anos de idade. Falo sobre estilo de vida, né? Muitas pessoas estão querendo saber sobre estilo de vida, já que essa geração está mudando em termos de estilo de vida. Falar sobre viagens, não só a parte turística da viagem, e no meu canal eu falo muito na parte de quais os melhores países, cidades, países do mundo para viver depois de aposentado, ou antes de aposentar. Lógico que a parte turística também é importante. E o cotidiano, né? Tudo que está acontecendo com essa geração nesse momento da vida. Não só no momento da pandemia, né? Com essa evolução da nossa geração. Então, esses são os conteúdos mais consumidos por essa geração. E qual o estilo, né, de um viajante idoso? Eu acho que é muito importante falar sobre estilo. Lógico, dependendo da idade, os estilos eles mudam um pouco. Tá? Vamos colocar dentro do mesmo colchão para ficar muito mais fácil. Eu fiz uma pesquisa, acho que uns 6 meses, analisando o perfil típico de um viajante idoso. Primeiro, o perfil típico deles é um perfil tradicional. Eles querem ainda a viagem tradicional, na maior parte, tá bom? Eles preferem seguir o roteiro à risca. Então, se você coloca na tua brochura, na tua informação, aquele roteiro, siga o roteiro. Se eles quiserem agregar alguma coisa a mais, ótimo, mas tirar não. Porque às vezes você vai tirar, mesmo que se ofereça alguma coisa melhor do que aquilo, eles querem seguir o roteiro. É assim, desse jeito. Eles desejam também ter uma vida noturna. Né? Eles não querem restaurante chique, a gente quer colocar nos nossos tours, nos nossos planos, né? Tudo para agregar mais valor, para a gente ganhar mais dinheiro, então, mas eles não querem. Né? Muito depende da aposentadoria, né? Eles juntam um pouquinho por ano para viajar uma vez por ano. Então, eles não querem, pessoal, eu estou falando na maioria, tá bom? Eu sei que tem gente que adora restaurante chique, estrela Michelin, mas é outro público, eu estou falando no geral. Mas eles querem se divertir, eles não querem ficar visitando igreja, visitando museu e por aí fora, né? Essa nova geração, ela quer participar, cara. Ela quer ir para um bar e escutar uma boa música, não vai escutar, lógico, rap, essas grandes músicas, né? Levar nos locais que tem uma música adequada para ele, música baixa, para que eles possam conversar, que tem um show bacanudo e por aí fora. Eles gostam de café da manhã. Essa população, eles gostam de comer bem na parte da manhã. Então, tem que ter um café da manhã. Eles não estão tão preocupados assim, full service, né? All inclusive. Não, eles não querem isso. A grande parte não quer. Porque sabe que encarece muito. Que se eles vão para passear, eles querem passear, não quer ficar comendo dentro do hotel e comendo um monte. Outra, que essa população não é de comer muito mais. Eles querem hotéis que tenham conforto, que sejam limpos, nem se preocupam tanto que sejam bem localizados. Eu vou ficar no hotel lá no centro de Roma, o caramba tal, que paga uma baba de dinheiro. Eles estão preocupados com isso. Eles estão preocupados que Roma, sim, o centro de Roma, os passeios eles vão fazer dentro do roteiro. Agora, onde que eles vão ficar hospedados? Desde que tenha valores que tenha conforto e limpo, não tem problema que seja longe.
longe, um lugar adequado que não precisa caminhar muito, em grandes deslocamentos. Né? Então, essa conjunção de valores, de preços com necessidades, é isso que importa para eles. Então, não importa aquilo que você acha que é, importa o que eles querem para eles. É a mesma coisa, você vai montar uma loja de roupa. Não adianta você comprar as roupas que você gosta de utilizar. Não é você que vai comprar, cara. Quem vai comprar são seus clientes, seus prospects. Você tem que comprar a roupa que eles gostam, mesmo que você ache feia. Então, o agente de viagem é a mesma coisa. Ele deve montar aquilo que seus clientes querem viver. Não importa se é certo ou errado para você. Importa que você venda e que eles vão e que eles se sintam satisfeitos. E o viajante idoso, ele é atual, ele é igual o antigo? Não, está mudando muito, lógico. Está mudando muito rápido. Essa geração, que o pessoal está chamando de perênios, é uma geração que ele quer viver muito mais a vida. Eles não querem ser tratados como criança, não adianta você ir lá querer tratar eles como criança, cara. Você vai perder o cliente, seu prospect. Fale ele de uma forma respeituosa, de uma linguagem adequada para ele, certo? Para que ele se sinta bem. Não adianta colocar um moleque de 15 anos de idade para atender uma pessoa de 80 anos de idade. A linguagem é diferente, o sentimento é diferente. Coloque uma pessoa acima de 50 anos para conversar com esse público. Ele vai sentir muito mais próximo, conectado com essa pessoa. Porque eu sei que você está sentindo aquilo que eu sinto. Essa conexão que é preciso, essa conexão que é necessária. Então, esse feeling que o agente precisa ter. Né? E perguntar para ele da forma que ele gostaria de ser tratado. Cada pessoa é única, cada pessoa é diferente. Agora, com a quarentena, eles percebem que perderam muito tempo com coisas que não tinham a menor importância, e hoje tem importância. Então, a tudo aquilo que eles criaram, os filhos, os netos, eles estão preocupados agora, e eu? Esse é o meu momento, eu quero aproveitar bem esse momento. Né? Então, eles estão trocando o luxo deles, através até luxo interno, de carro, casa, tipo de coisa, por passeios, por viagens. Né? E nessa abertura, inclusive, da quarentena, vai ser um excelente momento de eles se interconectarem com as famílias que estão em outros estados, em outros países. Então, vai ter muito mais viagens de interconexão entre as famílias novamente. Então, esses perênios são aquelas pessoas que não envelhecem, ou envelhecem, não que não aceitam a velhice, mas eles encaram a velhice como parte do processo. E eles têm uma velhice muito mais ativa, eles são curiosos, eles querem ajudar os outros, eles gostam de viajar em grupo, trabalhar em grupo, estar em grupo. Eles gostam de compartilhar conhecimento, eles querem aproveitar muito bem esses anos dourados que restam, e eles sabem disso. E eles têm vontade própria, eles não se preocupam mais com a opinião dos outros. Pô, se eu quero viajar e colocar uma bandana na minha cabeça, eu coloco. Se alguém falar, que se dane. Os outros, o que importa sou eu, agora é o momento de eu viver, e não me importa mais a opinião dos outros. O que meus filhos vão falar, o que a minha esposa vai falar, o que meus netos vão falar, você vive a sua vida, que eu vivo a minha. Porque eu vivi muito até esse momento, eu vivi pelos outros, agora eu quero viver para mim. Então eles têm atitude sim para executar. E muitos já estão executando, através inclusive das próprias redes sociais, buscando as suas próprias viagens. Sim, eles estão fazendo. Eles têm medo? Com certeza eles têm medo. Mas muito mais que medo, eles sabem que a felicidade é muito mais importante. Então, se eu tenho medo, eu vou com medo mesmo, mas eu preciso viver. Como esse senhor aí que queria subir a duna. Eu não vim até aqui simplesmente para ser simplesmente um passeio. Eu vivi a minha vida toda me preparando para fazer o melhor. E eu espero que as pessoas saibam me dar o melhor para mim. Então, esse, na verdade, é o grande papel de um agente de viagem hoje. Ajudar esse público a ser feliz. Da forma dele, não da sua forma. É isso. Obrigado. Obrigada, Dimas. Eu queria saber da Socorro. Socorro, o que você acha desse ponto de vista do Dimas? Você concorda? Olha,
A Seus nossa grupos, eles experiência, estão nesse perfil, mais ou menos, hoje em dia? a nossa experiência é um público um pouco mais desprendido. É claro, concordo com o Dimas quando ele fala, é, concordo por experiência, Dimas, né? Por lidar, a gente lida com grupos com esse perfil há muitos anos. Quando você fala que uma vez que você apresenta o itinerário, dia a dia, né? Primeiro dia, segundo dia, você precisa cumprir, porque eles leram, eles estudaram, e muitas vezes, antes de viajar, eles entram na internet, verificam a página web dos hotéis, eles veem quais são os comentários, então eles têm. Alguns deles fazem essa pré-viagem, depois irão experienciar. Os viajantes que viajaram conosco, e as nossas agências parceiras sabem disso, eles são, eles vivem, né? A vida pulsa, como diria os titãs, né? É pulsante, porque sim, a gente não há espaço se você faz uma viagem, um itinerário para o interior, vamos falar, uma viagem cultural, por exemplo, um grupo está interessado em conhecer um pouco mais sobre a cultura ucraniana. A Ucrânia no Brasil, nós temos. Ela está lá no Paraná, na região de Prudentópolis, né? Que tem festas da Pessach, né? Muito até hoje que são reproduzidas e vividas pelas pessoas que vieram da Ucrânia. E, além disso, tem a culinária, tem o comportamento, tem as igrejas, né? Então, assim, e é de fácil acesso. E você envia ou propõe um itinerário desse, por exemplo, que, entre aspas, é de fácil operação, só que você não pode esquecer que, olha, o perfil, pelo menos o perfil dos que nós temos atendido há muito tempo, os perfis, eu não quero tempo livre, né? Eu quero conhecer, eu quero compartilhar, e é muito legal, porque aí entra a nossa parte. Nós precisamos criar situações, criar ideias durante o itinerário em que eles possam compartilhar, em que eles possam sentar no mesmo banco ou na mesma mesa com moradores, porque há uma troca de experiências muito ricas, né? Bate-papos muito ricos. A gente tem reportes de viagens, por exemplo, o viajante era engenheiro especializado num determinado segmento e se depara com uma situação de um morador local em dificuldades técnicas. Os dois ficaram 1h40. O viajante ensinando a solução, compartilhando. E você precisa ter a sensibilidade de que o que aquele viajante está fazendo não é chato. Tanto é que a reação do grupo foi: vamos esperar, né? É um compartilhamento, é uma troca de conhecimento, né? Esse contato humano é muito importante. Então, e eles realmente, tirando isso de que você precisa entregar aquilo que você prometeu, que você apresentou, né? Agregar, se concordarem, se tiver energia. Muitos deles têm mais energia do que nós, né? Até porque, se for pesquisar, vão descobrir que eles fazem atividades físicas mais do que nós, né? Mais do que a nossa faixa etária. Pelo menos são mais disciplinados, né? Ou seja, eles não são, eles sim são, estão um pouco na frente da gente. Eu acho que aquilo que eu falei lá no início, que tenhamos esse objeto de desejo, né? Ou esse desejo futuro, que sejamos felizes, conectados e abertos e viajantes aos 60, 70, 90. E se bobear, a gente gostaria de
aquela turminha que eu falei lá atrás, que já está com os 90 e poucos, eu acho que se a gente conseguir continuar fazendo viagens e levar um centenário, vai ser o máximo. Acho que aí vamos estourar champanhe na ambiental. 100 e poucos, viajando. Uhul! Vamos que vamos. A tendência, a expectativa de vida sempre subir, né? Quem Sim. sabe daqui a uns anos, né, Socorro? Sem dúvida. Porque, além de... Eu estou falando de viagens que são ativas, né? Que as pessoas participam, que há muito que conhecer, experienciar durante a viagem. Mas também há aquele perfil de grupo que já viajam junto e que, de repente, resolve escolher ir para um resort. Olha, eu quero ir numa baixa temporada. E aí, falando de perfil, né? De como, voltando a adequar. O porquê que a gente prefere oferecer viagens de grupos com 60 a mais na baixa temporada. Não é só em função de valor, é porque vai estar menos muvucado, né? Os destinos estarão menos muvucados, ou menos fluxo de gente, menos fluxo de turistas, né? Ou mesmo de turistas locais. Então, você consegue fazer uma viagem mais tranquila, num ritmo mais tranquilo, e por um bom custo-benefício financeiro também. Então, há vários perfis. Agora, eles são... voltando lá no início, Bia, cada vez que chega uma demanda dos 60 a mais, os olhinhos brilham, porque dá gosto fazer uma viagem, dá gosto atender, dá gosto trabalhar, né? Negociar, sugerir. Olha, aí, a gente chega para o grupo e fala, nossa ideia é essa, e o grupo devolve, e nós vamos adequando até um ponto que a gente chega em algo que eles têm curiosidade, né, querem conhecer, e aí cabe a nossa experiência surpreendê-los, né? Claro. E deve ser ótimo, né, essa troca de ideias com eles, que eles também são experientes em viagens, né, são experientes pela vida, e deve ser muito legal mesmo. Como eu disse, os grupos que eu acompanho, eu gosto muito dessa faixa etária, eu me dou super bem com eles são pontuais, são interessados, eles são sempre gente muito boa, então, da minha experiência, eu só tenho a dizer coisas muito boas mesmo. Muito bem. Dimas, eu tenho uma pergunta para você aqui. Do seu canal, quais são os conteúdos que engajam mais com o seu público? O que faz mais sucesso quando você posta aí no seu canal? O que dá mais sucesso, com certeza, é a parte de educação financeira. Essa população, infelizmente, a maior parte deles está quebrado financeiramente, aos 50, aos 60 anos de idade. Então, eu passo a toda a parte de orientação, como que eles conseguem retomar a vida após os 50 anos de idade, porque todo mundo, lógico, eles querem viajar, querem realizar seus sonhos. Então, eu falo muito sobre conteúdo sobre isso, justamente para sobrar a grana, para eles terem uma aposentadoria mais digna e feliz. E, lógico, a segunda coisa é relacionado a locais para viver no exterior. Há uma procura muito forte por Portugal. Eu tive fazendo vídeos em Portugal o ano passado, a ideia era fazer mais esse ano, mas não foi possível, é claro. Então, estou fazendo várias lives sobre viver em Portugal. Inclusive, na próxima semana, eu vou fazer uma live sobre aposentados em Portugal, como que é a vida de aposentado em Portugal. Não só Portugal, a outra local que o pessoal tem muito interesse é Uruguai também, como viver como aposentado no Uruguai. O Uruguai é um país maravilhoso para viver, para passear também, um custo um pouco mais elevado, né? Chile, Estados Unidos, eu vou fazer uma live daqui a 2 semanas sobre como que é viver nos Estados Unidos. Então, o meu canal, ele não tem o perfil para fazer canais de turismo, né? Canais de turismo tem ótimos, tem maravilhosos, tá? Eu peguei um outro nicho, que é viver nesses países. Como agora, por causa da quarentena, eu não estou podendo viajar, ninguém está podendo viajar, estou fazendo muito conteúdo, quais são as melhores cidades para viver no Brasil. Devido a essa condição, muita gente está agora, ou se aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, amor não foi possível, o pessoal está aprendendo pela dor agora, e na dor eles estão começando a refletir, o que eu quero da minha vida, o que é melhor para a minha vida? Já que eu perdi minha renda, perdi meu emprego, será que é no momento já
daquela vontade de morar no Nordeste ou morar no interior, né? Então, eu vou atrás desse tipo de coisa. Então, os conteúdos relacionados às melhores cidades para viver no Brasil estão bombando bastante. A princípio é isso. Muito bom. Então, convido o pessoal para entrar aí no seu canal do YouTube. Você tem também Facebook, tem Instagram? Sim, é como eu disse, essa população, né, as 60, eles não têm muito acesso ao Instagram, está crescendo bastante. Para quem quiser me seguir no Instagram, é blog mais 50, escrito blog mais 50, mas eu dou muito mais força no YouTube, né, eu tenho mais de 161 mil seguidores no YouTube, é o maior canal de youtuber para essa geração. E para entrar lá é só colocar no YouTube mais, escrito mais 50, tudo junto, o primeiro que aparecer lá sou eu. Vai ser um prazer. E pessoal que está nos seguindo aí, que vai nos assistir, tem muito conteúdo relacionado a perfis dessa geração. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse público, tem muita coisa interessante lá para vocês seguirem. Muito bom, Dimas. Deixa eu verificar aqui. Osmar, tem alguma pergunta do seu lado aí? Temos uma, sim, da Luísa Castro. Ela escreveu o seguinte: se temos clientes da mesma faixa etária, mas se queremos comunicar-nos de maneiras diferentes, qual a dica para fazer isso de maneira mais efetiva? Quem quer responder? Socorro, Dimas, ambos? Eu posso começar. Eu crio base de dados, né? Por exemplo, como o canal ele tem quatro pilares, eu divido por pilar. Então, o pilar é o seguinte: todos os assuntos relacionados a um determinado tipo de assunto eu coloco num grupo, né? Por exemplo, viagens nacionais, viagem em Portugal, faixa etária, parte financeira. Então, eu tenho grupo. Então, dependendo da faixa etária do local, eu mando mensagens distintas. Eu tenho uma pesquisa que eu tratei esse tipo de coisa, então a mensagem vai de acordo com os grupos que são formados. Então, se você tiver vários grupos dentro da sua agência, você tem que formar esse grupo. Não tem outra forma. Isso é a minha sugestão. Socorro, quer agregar algo? Aqui a minha sugestão embora haja limitações, imaginando que a agência queira apresentar uma proposta ou lançar ideias de viagens, ela tem que considerar o encontro presencial. Temos que descobrir como fazê-lo no atual cenário, né? E conversar com o grupo pessoalmente, atendê-lo pessoalmente, faz uma diferença, né? O olho no olho ainda tem o seu poder de decisão. Então, seria essa dica que eu falo. Não necessariamente a gente tem que, até pegando um pouco o que o Dimas falou, essa faixa etária, se você coloca na média, tem dificuldade de lidar com essas plataformas digitais, né? E se a gente pode convencê-los a viajar conosco, mesmo que seja executando ou viabilizando uma ideia que eles nos trouxeram, porque às vezes o destino, a ideia de para onde viajar, vem do grupo, ou vem de quem está demandando, né? Da família, e mesmo até de um single, né? De uma pessoa viajando sozinha. Então, se a gente consegue o contato mais presencial possível, melhor. Se tivermos que conversar com o grupo via webinar, por que não? Mas o olho no olho também faz a diferença. Seguirá fazendo a diferença, eu acredito. Com certeza, eu também. Tem mais perguntas, Mar? Não temos mais. Tá. Então, daqui eu também não tenho. Pessoal, muito obrigada. Antes de finalizar, eu tenho aqui uns recados muito legais para dar. Próximos webinars confirmados da Interamerican, já anotem na agenda, dia 10 de setembro, às 17 horas.
ferramentas do WhatsApp para melhorar suas vendas. Então, a gente vai ter esse super tema aí para vocês. E temos também no dia 16 de setembro, às 14 horas, é um mega webinar com New York Company para falar as novidades do destino. Então, vamos falar de Nova York. Esse é o único webinar que o escritório de turismo liberou nesse momento, porque eles ainda estão, né, não estão promovendo turismo em nenhum mercado, então vai ser super exclusivo. Então, anota aí também para assistir o webinar, que vai ser a Daniele que vai dar, e esse webinar vai ser bem bacana. E a gente está programando também um webinar do novo cliente da Interamerican, que é a rede de hotéis Celina, para apresentar todos os detalhes dessa cadeia, super legal, é super diferentona, vocês vão gostar muito, que é uma rede super descolada, então fiquem atentos aí aos comunicados, os e-mails que a gente envia, as nossas redes sociais, para vocês se inscreverem e participarem, tá bom? Bom, Socorro, Dimas, muito obrigada pela participação de vocês. Queria agradecer muito a agentes que estão aqui, que ficaram conosco hoje. Muito obrigado a todos. Contem sempre com a Interamerican, para tudo que vocês precisarem. Nossos clientes, nossos serviços, estamos sempre à disposição. E é isso. Vocês têm aí alguma coisa mais para dizer, Dimas, Socorro? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, por estar compartilhando com vocês. E estamos à disposição, precisando de assessoria, precisando compartilhar, é tudo. Nós precisamos compartilhar sempre, né? E conhecimento é fundamental, experiências também. Muito obrigada por todos. Obrigada. Pessoal, também eu gostaria de agradecer a todos aí. Eu coloquei aqui no chat o meu e-mail. Se tiverem alguma pergunta que eu puder ajudar vocês, será um prazer. dimas@mais50x.com. Fiquem com Deus. Fiquem em casa dentro do possível, se for possível. Se cuidem, que 2021 nós vamos arrasar. Eu acredito nisso. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Beijo, boa noite para todo mundo. Boas vendas aí para todos. Muito obrigado.